como fazer uma manipulação de imagem no Figma para utilizar nas suas páginas. Bora lá, vamos para cá. Seguinte, eu vou mostrar hoje como fazer essa manipulação de imagem aqui dentro do Figma. Isso daqui é 100% dentro do Figma. Tirando essa foto que foi recortada no Photoshop. Isso daqui é 100% dentro do Figma. Mas basicamente tudo foi feito no Figma aqui, tá? Não tem nada de Photoshop, nenhuma imagem pronta. Aqui a gente utilizou imagens de bancos de imagem, como essas de fundo aqui, mas também utilizamos todas as ferramentas disponíveis no Figma para fazer essa manipulação, para ter essa página de resultado, tá? Então o que a gente vai fazer hoje? Eu vou basicamente recriar essa primeira dobra, essa primeira seção da página aqui, e aí vou mostrar o passo a passo de como tá fazendo isso, beleza? Então vamos começar lá. Eu vou criar então aqui do lado um novo frame, né, que a gente vai utilizar para fazer as páginas. Eu vou colocar 1920 aqui, certo? Por 1080, tá? Vou deixar aqui do lado. E aí como que a gente vai fazer? Primeiro, o que eu faço? Eu coloco aqui um fundo escuro, beleza? Aqui, porque geralmente é mais interessante já deixar o frame com esse fundo, e aí caso você precise mudar a sua dobra, você coloca um retângulo por cima, tá? E aí a gente vai também criar aqui o grid. O que é o grid? É basicamente onde todas as informações vão ficar dentro desse grid, onde todas as informações vão ficar. E aí a gente coloca aqui colunas, tá? A gente coloca 12. Aqui a gente deixa stretch mesmo. E aí a gente vai colocar 390 com gutter de 20. O que é o gutter? É essa separação entre as colunas do seu grid, tá? Então a gente já montou aqui, certo? E aí a gente vai começar. Geralmente eu começo pela diagramação de texto, mas o foco aqui é a manipulação dessa imagem, tá? E depois eu faço diagramação de texto junto também. Mas vamos lá. Como é que eu fiz? Essa foto aqui eu fiz eu recortei ela no Photoshop, ok? Então eu vou abrir o Photoshop aqui só para fazer esse recorte para vocês. Eu utilizei a ferramenta de recorte do próprio Photoshop até para ser mais rápido, né? A gente precisa de uma mobilidade eventualmente quando a gente está fazendo esse tipo de trabalho que de lançamento pede agilidade, quanto o meu Adobe é porque essa porra desse Adobe começou a atualizar. Tendo a foto em monos, a gente vai abrir. Foi essa foto aqui que eu utilizei, certo? Então basicamente o que eu fiz foi cliquei em Remover Full. Então vocês podem ver que aqui ficou uma partezinha na imagem, de modo geral, que a gente precisa recortar ainda, deixar uma refinada, pelo menos nessa parte, mais ou menos nessa parte aqui, ó, que é o que a gente vai estar utilizando dentro da nossa página, tá? Então, a gente não precisa deixar todo o recorte perfeito, até para ser mais ágil mesmo. Então, a gente vai aqui, vai com a caneta mesmo, chega um pouquinho mais perto, só para ver aqui. Aí a gente vai com a canetinha, vai fazendo o desenho. Desenhando onde que a gente vai fazer esse recorte. Aí faz essa moldura em volta aqui, só para ser essa parte que a gente vai estar utilizando. Aí a gente cria a seleção, eu deixo raio de difusão 0 mesmo, geralmente, tá? Clica aqui na máscara. E aí a gente vai apagar essa parte aqui. Para não ficar extremamente na cara. Qual que é o ponto disso? É ser mais rápido mesmo. A gente não pode ficar o tempo todo querendo fazer algo perfeito, muitas vezes porque algumas vezes a gente precisa fazer alterações rápidas ou algo do tipo, então muitas vezes a gente não tem tempo para ficar fazendo esse tipo de recorte super caprichado. Então a gente faz algo um pouco menos detalhado para que ele seja mais rápido, tá? Então aqui só para verificar se está tudo certinho, a gente coloca uma camada sólida de preto por trás, de cor por trás, só para verificar. Então você pode ver que aqui tem ainda umas partes de luz e tal, só que pro tipo de manipulação que a gente fez aqui, ele ainda aparece, só que essa parte de trás aqui é laranja e a luz também é laranja, então acaba que ele fica como parte da imagem mesmo, é como se a luz estivesse aplicando ali, entende? Então eu vou exportar esse recorte. Então, estamos de volta aqui no Figma, nossa imagem já está recortada. Vou pegar ela aqui, vamos jogar ela para cá.
Certo? A imagem já está aqui, a gente vai dar uma diminuída nela para encaixar melhor, certo? Aí, imagem aqui, certo? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai... o ideal aqui é que o export, ou seja, a pessoa principal da foto, ela esteja uma boa parte dentro do grid, ok? Por quê? Porque quando a pessoa tem uma tela menor, por exemplo, um notebook que não seja Full HD, que vai estar aparecendo da imagem de fundo para a pessoa que vai estar dentro desse grid, certo? Então, é sempre bom deixar uma boa parte do expert dentro, ok? E para as imagens, como que a gente faz? Eu venho aqui, eu pesquiso FreePic mesmo, ou você pode usar outros bancos de imagem como OneSplash, tem outros, que eu não lembro exatamente o nome agora, porque eu não uso tanto, mas eu coloco aqui câmera, certo? E aí eu coloco aqui em fotos, e aí eu procuro imagens que eu acho que seja interessante. Então, por exemplo, vamos utilizar essa imagem aqui. É muito difícil achar a mesma imagem duas vezes. Então eu vou pegar imagens semelhantes para fazer uma manipulação extremamente parecida, mas que não vai ser exatamente igual, ok? Então a gente volta para cá, vai adicionar aqui. Essa imagem, o que eu faço? Eu aperto Command X para recortar ela, eu clico dentro do frame e aperto Command V, tá? No Windows vai ser Ctrl X ou Ctrl V, basicamente, tá? E aí eu vou deixar ela quadrada aqui, vou passar ela para trás do meu export, tá? E aí eu vou apertar o R, que seleciona o retângulo aqui, eu vou fazer um retângulo, e aí eu fiz de novo, Command X, por quê? Porque aí eu clicando nessa imagem, ele vai colar exatamente aqui do lado, em cima na verdade, que eu faço, só passo para baixo, seleciono os dois e clico aqui em cima que ele vai criar uma máscara, tá? E para que essa máscara? Para a gente fazer exatamente esse efeito aqui, de fade, ou de gradiente, tá? Aí eu coloco 0 e eu puxo para cá e aí vocês podem ver, ó, que essa transição ela tá ficando cada vez mais suave. Então, aí agora ela já não tem mais marca de transição, percebe? E aí aqui geralmente eu gosto de brincar com a opacidade, não tanto com a mesclagem, mas com a opacidade. Por quê? Porque geralmente com a mesclagem acaba não ficando tão bom, assim, ainda mais com o fundo preto quando não tem mais coisas atrás, tá? Então, 40%. E aí aqui do lado tem outra foto, nesse lado aqui. E aí aqui a gente vai achar outra foto. Como esse é um evento de filmmaker, então a gente pode, por exemplo, pegar essa imagem aqui, que também tem uma câmera, e uma pessoa. Então, isso vai indicar que é um evento sobre filmmakers, ou pessoas que trabalham com audiovisual, certo? Aí eu vou fazer aqui Ctrl X, vou clicar aqui dentro, ele já colocou aqui dentro, certo? Aí eu vou deixar um pouco aqui, vou ajustar aqui, sim, mais ou menos, acho que assim tá bom. Aí eu vou fazer o retângulo aqui, mais ou menos até onde eu quero, isso daí a gente vai ajustando de acordo com a necessidade. Aí, radial aqui, coloco 0 nesse de baixo, por quê? 0, porque é esse de baixo que vai fazer a transição, certo? E eu vou puxando para cá para ele ficar cada vez mais fade. Então, se eu desabilito meu grid aqui em cima ainda está aparecendo um pouco, então a gente tem que ajustar um pouco melhor. E aí eu mexo esse de cima para cá e sumiu aqui, certo? E aí aqui a gente coloca uns 40% para ele ficar um pouquinho mais oculto, tá? Ok, feito isso a gente vai ativar de novo o grid, tá? Então talvez dá para puxar ele um pouquinho mais para cá, porque a gente vai ter essa coluna aqui atrás, né? Então, ó, tá mais ou menos a mesma coisa, né? Esse aqui tá até um pouquinho mais, dá para deixar aqui, porque essa coluna vai passar bem atrás dele aqui, assim. Aí a gente vai clicar aqui, vai puxar para trás, certo? E aí eu já tenho a cor, obviamente, salva aqui. Só que, como vocês podem ver, tem uma textura, né? Então eu vou estar colocando a textura aqui,
Isso daqui é só mesmo para a gente ver como já está ficando. Então pode ver que já está ficando bem semelhante, certo? E aí agora a gente vai adicionar as luzes, certo? Então você vai apertar o O, que ele vai selecionar aqui a elipse. Você vai colocar uma elipse e aí você vai colocar o laranja. E aí você vai fazer um radial, tá? Aqui ele muda, então o que você faz? Você clica aqui, ó. Você dá o Command C ou Ctrl C e copia aqui embaixo. Fica a mesma cor e esse de baixo você deixa em 0. Tá? Então aqui, ó, ele já faz um efeito de luz, certo? E aí a gente vai brincar com o Layer Blur, que ele vai fazer, ele vai dar um desfoque na imagem. Então a gente vai colocar aqui 100 só para testar, né? Acho que 100 tá massa. Enquanto a gente vai deixar esse atrás, aqui vai dar uma aumentada. Esse a gente vai jogar, a gente vai, na verdade, duplicar só para ele dar um pouco mais de força aqui atrás. E esse a gente vai deixar por cima para dar essa leve ambientada no Expert, para ele não parecer tão deslocado no fundo, ok? E aí a gente pode também brincar um pouco mais aqui com esse Layer Blur, para ele dar mais presença de luz. Ó. Certo? Aqui no Expert, a gente pode clicar aqui e aí deixar aqui, dar uma alaranjada nele, certo? Talvez esse laranja aqui tenha que ser um pouco mais claro, para dar mais efeito de luz, e aí aqui a gente muda para Screen. E esse a gente pode brincar com Pulse Lighter, Plus Lighter, que ele deixa mais claro ainda. E esse também com Screen. E aí já está ficando um pouco mais parecido, certo? Essa imagem, talvez a gente pode aumentar ela, aqui para ela puxar um pouco mais para cá. Mas pode estar pensando, mas vai pegar a parte do texto, que provavelmente vai ser desse lado aqui. Sim, só que por isso que desse aqui a gente fez box atrás, exatamente para não ocorrer esse conflito de informações e não ter um bom contraste. Então o que falta aqui? Falta a gente colocar a textura. Aí o que eu faço? Eu venho aqui também no Flickr, eu pesquiso Orange Texture. E aí eu escolho uma textura que seja do meu gosto, certo? Que eu acho que possa ser interessante. Então vamos pegar, por exemplo, deixa eu ver. Vamos pegar essa daqui. Ela vai ser bem ruidosa, ou seja, ela vai ter bastante ruído, mas a gente pode diminuir a opacidade dela e dar uma brincadinha ali atrás também. Só fazer o download, fez o download, a gente vai voltar aqui para o Figma, vai jogar ela aqui. Novamente, Command X, clica aqui no retângulo, joga em cima e aí faz uma máscara, tá? Aí aqui a gente vai diminuir ela para que ela não fique tão exposta no sentido de ficar super aparente o ruído ali, tá vendo? Então a gente diminui aqui para ele ficar mais como um detalhe. E aí a gente pode brincar com a opacidade dela. Então a gente coloca aqui uns 60 e aí você aperta o seu Alt ou o seu Option, clica aqui e arrasta para baixo, tá vendo? Só que ele ainda está agindo como máscara, então o que a gente faz? Tira a máscara, tá vendo? E aí a gente pode controlar a opacidade desse daqui sem deixar ele opaco desse jeito, ou transparente na verdade, né? Então aqui a gente tá dessa forma. E aí aqui falta o Expert fazer um fade para fazer a transição para a próxima dobra, né? Então a gente vai fazer também uma máscara nele, a gente vai criar aqui, ó, retângulo, Command X, clique em cima da camada dele e aí a gente joga para baixo e vem aqui e faz a máscara.
e faz o linear gradiente em x0 aqui. A gente vai deixando, vai ajustando mais ou menos até aqui, que é interessante. Ok, mas aí, Pedro, tá aparecendo essa parte de trás aqui. O que você faz? Você clica nessas duas aqui, que são os dois retângulos, e você sobe ele até ele não aparecer mais. Tá vendo? Então agora ele já não aparece mais. Por quê? Porque o Expert, porque ele já não está pegando mais na parte que a gente configurou como transparente nesse linear gradiente do Expert, tá? Então aqui, agora a gente vai partir para a parte da diagramação de texto, tá? Então tá aqui, ó, a logo, certo? Logo, aqui, a H1, né, que é a promessa principal do evento, a H2, que é o complemento, as informações do evento de 14 a 16 de maio, sempre às 20 horas no YouTube, um CTA, para você preencher os dados, e o botão que de fato vai efetivar o preenchimento de dados do lead, tá? Então a gente vai pegar aqui a logo, vai jogar para cá, vai ajustar ela aqui na ponta, tá? A gente vai copiar o texto e aí vai apertar o T aqui para criar um texto, coloca ele aqui, certo? Aqui está muito pequeno, talvez, vamos ajustar ele um pouco mais para cá para ele ficar descomprido. Ver que tamanho foi utilizado aqui, 36, a mesma coisa. Aqui a gente vai criar um outro texto. E aí a gente vai criar de novo o texto. Vai copiar. Ele está copiando a mesma formatação já, porque estou copiando do outro, mas basicamente isso, tá? Então, mas na verdade vamos fazer do zero. A gente vai fazer o box, vai copiar o texto. E vamos dizer que ele veio antes do 6, certo? E aí o que você vai fazer? Você vai apertar aqui, ou você pode clicar duas vezes com o seu cursorzinho normal, ou você pode apertar o T, e aí ele já vai, ó, com o T ativado ele já vem para edição, certo? Com o T ativado ele já vem para edição. E aí a gente vem aqui, 22, que é um tamanho bom assim para H2, tá? Dá uma ajustadinha aqui para ele não parecer tão discrepante esse para esse. Você pode até deixar assim que fica um pouco mais quadrado e quem sabe aumentar talvez isso aqui um pouco, certo? O texto é o mesmo, exatamente o mesmo. Lote sua agenda de clientes, ganha até 3 vezes mais, cobra mais caro e viaja muito através do seu trabalho. Mesma coisa que está aqui, ok? Para os ícones, o que a gente faz? A gente pode utilizar um plugin ou a gente pode baixar do site Flatcon. Okay? Só que o Flatcon você precisa ter o FreePic pago para você conseguir baixar em vetor. Aqui, com esse plugin, você não precisa pagar nada, ele é gratuito. Você abre Iconify, o nome, ok? Ó, Iconify. Você coloca aqui, Calendar, certo? Isso aqui provavelmente você vai ter que colocar tudo em inglês. E aí você seleciona o ícone de calendário. Vamos selecionar esse aqui, importar o ícone, certo? Tudo veio para cá, ó. Aqui. Vou deixar ele aqui dentro já. E aí a gente deixa ele mais ou menos aqui em cima, ó. Clica aqui, que é aí que ele vai fazer. Ele vai aumentar proporcionalmente, tá vendo? Então aqui eu aumentei 500 e aqui foi para 500 também. Se você não deixar isso ativado, o que ele vai fazer? Você vai aumentar para 500, ele vai distorcer teu ícone, porque ele não vai aumentar proporcionalmente, tá? Então coloca aqui, a gente coloca os 32, acho que também ficou legal. Alinha ele para cá, e aí vamos colocar a informação de 14 a 16 de maio. De 14 a 16 de maio. Aqui, o que aconteceu aqui? Como tem essa foto atrás, ele jogou camada do texto para dentro da máscara. Então, o que você pode fazer para evitar? Você pode bloquear essas camadas de fundo, porque aí você não consegue interagir com ela, tá vendo? Estou mexendo aqui, não consigo interagir com ela. Então, aqui, 14 a 16 de maio. Aqui a gente pode deixar no tamanho de 20 ou até 22, tá? E aí você tem que avaliar se está proporcional. O ícone aqui não está muito proporcional, então a gente vai deixar ele 36.
Isso tudo na base do teste, que a gente vai verificando e vai vendo que fica interessante para o elemento que a gente está mexendo. Aí a gente duplica. Aí sempre às 20 horas no YouTube. No YouTube, sempre às 20 horas no YouTube. Certo? A separação entre eles. Eu geralmente gosto de deixar em múltiplos de 8 ou múltiplos de 4, né? Então aqui tá 14, são múltiplo de 7. Então a gente vai deixar ele em 12, múltiplo de 4. Certo? E aqui também. Por quê? Porque geralmente o número 8, múltiplos de 8, dão uma proporcionalidade melhor para os elementos da sua página, tá? Então a gente colocou aqui. E aí a gente pesquisa aqui, ó, YouTube. Aí, vai ter vários aqui. Eu vou colocar essa aqui, certo? Aqui ele já tá 24 por 24, então eu vou colocar 36 também, tá? E aí a gente vai testar essa brincadeirinha aqui, certo? Joga aqui dentro, centraliza, por quê? Porque ele vai ficar da mesma forma de cima, tá? Puxa ele para fora aqui da camada e exclui a de trás. Feito. Seleciona os dois. Vem aqui no fio. Eu já tenho gradiente salvo, você provavelmente pode ter o seu também. Seleciona. Ups, errado. O que você pode fazer aqui, ó, ele está dentro de um frame, tá vendo? Então você aperta o Shift e clica. Ó. Você na verdade dá 2 cliques, ele vai selecionar. E aí você aperta o Shift e clica 2 vezes no ícone de baixo, ele vai selecionar o ícone ou o grupo, tá vendo? Aqui tem um vetor e aqui tem um grupo. Dentro desse grupo vai ter os vetores que compõem o ícone, ok? E aí, ó, você vem aqui em fio e coloca o gradiente, certo? E aí, aqui tem a gente tira, certo? 14 e 16 de maio, são 20 horas no YouTube. Aí agora a gente vai criar o formulário, a gente vai fazer um retângulo, tá? Mais ou menos até aqui. Aqui, assim. E aí a gente vai colocar aqui uns 20 de arredondamento, na verdade 10 de arredondamento, tá? A gente tira o fio, adiciona o stroke, e o stroke a gente coloca a cor que a gente tem salva ali, duplica. Ou melhor, a gente pode colocar aqui seu nome, certo? E esse daqui dá para deixar até um pouco menor, talvez uns 20. Coloca aqui. Aqui você pode selecionar essa opção, ó. Essa aqui, o que ele faz? Ele deixa o tamanho do seu ícone bem do seu elemento bem grudadinho com o que você escreveu. Então você não vai ter problema de alinhamento, certo? Aí você clica aqui, ele já alinha certinho no meio, você duplica isso aqui. Você pode, se quiser deixar num grupo, é aqui, seu melhor e-mail, certo? Agrupa e duplica de novo. E aí aqui você vai colocar seu número de WhatsApp, certo? Feito isso, a gente vai distribuir certinho o espaçamento. Então aqui, ó, tá vendo? Tá 17 pixels entre um e outro, ó. 17, 17. E aí aqui você pode deixar 12. Isso, 12 ficou bacana. Maneiro. Certo, aí a linha. Certo, alinhado. Agrupa, porque o formulário já está agrupado. E aí o que você pode fazer também? Você já aproveita isso daqui, puxa para baixo. Você já faz seu botão Participe gratuitamente. E esse aqui você alinha, tá? Você clicando aqui, já tendo um grupo, os elementos vão se alinhar já, ok? Porque ele utiliza como base de referência para o alinhamento os elementos do grupo. Então, se você clica aqui para alinhar, ele vai alinhar com base no retângulo que é maior. Aí você aumenta um pouco, porque o CTA ele tem que chamar um pouco mais de atenção, né? Aí você deixa um bold e aqui no botão você tira o stroke e adiciona um fio, e o fio você coloca a cor que você já tinha feito, certo? Então o que está faltando aqui?
tá faltando, preencha seus dados para se inscrever, esse aqui você pode duplicar. Aí você escreve aqui, preencha seus dados para se inscrever, certo? E aí aqui você pode colocar um 18, talvez, não, muito pequeno, um 20. Tá? Não precisa ser também do mesmo tamanho, isso vai muito do seu gosto. Preencha seus dados para se inscrever. Certo? Esses daqui vão agrupar, esse aqui também. E aí esses dois estão em 17, vamos colocar ele em 12, então, certo? Para a gente não gastar espaço da página. E aí entre esses dois, eu geralmente gosto de colocar 24, tá? E desses daqui já tá 24, e desses dois aqui eu coloco um 16, porque eles têm que ficar mais perto, né? São partes da mesma coisa. Então aqui, ó, coloca 24, esses já estão agrupados, e aqui também coloca 24, tá? Ok? E aí, o que a gente vai fazer? A gente falta aqui. Falta colocar esse quadrado atrás, esse retângulo. Então a gente vai apertar o R, vai criar o retângulo aqui, que ele vai ocupar esse espaço, certo? A gente vai mexer ele para trás de todos os elementos, vai colocar uma cor que vai destaca, mas não tanto assim. Aí aqui, deixa eu colocar aqui também. Aqui a gente vai colocar um background blur, tá? E o blur aqui, a gente pode colocar um 10. E aí, para aparecer, como que a gente faz? A gente diminui a opacidade da cor. Então, você coloca 80. Ó. Aqui, ele já está fazendo o blur atrás, tá vendo? Desse para esse, vamos colocar uns 32. Acho que é interessante. Vamos colocar um 24, assim, melhor. Desse para esse, a gente vai colocar um 24 também. E desse para esse, a gente vai colocar um 24 também. Certo? Aí a gente pode agrupar tudo isso daqui e centralizar no retângulo, tá? E aí esse retângulo a gente coloca uns 20 de arredondamento, e aí um strokezinho só para dar um grauzinho bacana aqui, a gente coloca um strokezinho cinza para dar uma diferença. E aí esse daqui a gente pode subir um pouco mais. Tá? E aí você pode ver que tem uma sombra do Expert, né? Que aí a gente vai pegar o grupo dele, vai utilizar o Beautiful Shadows, esse plugin maravilhoso, que adiciona umas sombras muito bonitas. E aí aqui a gente pode exagerar mesmo no tamanho. Acho que tá maneiro assim. Já dá essa impressão de. Talvez aqui dá para colocar um pouquinho mais, ó, para ficar parecendo que tá mais ainda. Mais forte essa luz. E aí, esse de trás, talvez aumentar um pouco ele para não ficar tanto aquela bolinha aqui no meio, tá? Esse aqui a gente pode aumentar um pouco mais também, dar uma transição interessante, esse também, tá? Sem grandes problemas. Ok. E aí aqui a gente pode diminuir um pouco. Sim, aqui embaixo, e aí aqui em cima também. E aí a gente pega a linha de novo. E aí a gente pode assumir um pouco mais esse daqui. Certo? E aí o que que falta? Falta essa fumacinha que faz a transição, tá? E aí essa fumacinha aqui é uma foto, são várias fotos na verdade que eu utilizei para fazer esse efeito, até mesmo para ficar mais aparente, porque se eu tivesse deixado somente uma, ele ficaria bem discreto, então tive que ir adicionando até ela ficar bem aparente, tá? E aí o que a gente faz? A gente vai pegar a imagem, a gente vai pesquisar, por exemplo, fog, que é para nevoeiro,
E aí, vamos pegar essa daqui. Seria bacana. Aí a gente vem, filho, de novo, coloca aqui. Adiciona ela aqui. Aí a gente vai ajustar o tamanho. Isso aqui já ficou bem aparente, então a gente pode passar de tela. E aí, nesse caso, quando for fazer a transição para a próxima dobra, a gente vai ter que fazer uma máscara para que isso aqui não apareça, né? Essa parte aqui. Mas não é o caso nesse vídeo agora. Você não vai fazer essa primeira dobra. Acho que uns 20% já fica bem bacana. Parecido. Isso. Certo? Então, qual que são as principais diferenças? As principais diferenças aqui são as fotos. Nesse caso tem essa imagem, mas aqui tem essa da mão com a câmera. Mas, de forma geral, a manipulação ficou bem parecida, certo? Veja. Então, é basicamente isso. Espero que tenham gostado de aprender essas técnicas no Figma. Não esquece de dar o like e também seguir o perfil para mais vídeos. Show? Então até o próximo vídeo.